Fala aí, pessoal, tudo certo? Então, conforme prometido, estamos aqui hoje com o nosso segundo episódio do Bate-Papo com o Especialista, hoje com o professor Dr. Valdir de Aquino Lemos, um grande amigo aí que aceitou o convite. Então, mais uma vez, Valdir, obrigado por ter aceitado aí, bater esse papo. Só para que vocês entendam a dinâmica, são 5 perguntas, né, que eu faço para o professor Valdir e 5 perguntas que ele faz para mim. A gente não combinou anteriormente essas perguntas, o que deixa mais legal ainda o bate-papo. Mais uma vez, obrigado, Valdir. E antes da gente começar, queria que você se apresentasse aí, sua formação, enfim. Boa noite, professor João. O prazer é meu em estar falando com você. Muito agradecido pelo convite. Vamos lá, então, né? Bom, a minha formação de base é psicologia. Eu tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente, eu estou fazendo meu pós-doutorado também pela Unifesp. E também sou professor universitário, né? Então, algo bem rápido, né? Só para as pessoas entenderem mais ou menos um pouco melhor. Legal. Então, vamos começar. Eu vou fazer a minha primeira pergunta, né? E a gente se conheceu aí durante a pós-graduação, né? Na época, eu iniciando o meu mestrado, você já estava coletando seus dados aí de doutorado. E eu me lembro, Roger, que você, né, você tem muitos trabalhos publicados aí sobre o efeito do exercício físico em algumas variáveis psicobiológicas, e eu lembro que você coletava, né, algumas variáveis com relação à ansiedade, depressão. Você chegou a desenvolver isso, né, na sua pós-graduação. Queria que você contasse um pouco sobre quais condições, né, que você coletou esses dados. Eu lembro que o seu trabalho foi realizado relacionado à hipóxia. Então, para o pessoal entender melhor, né, em que momento a gente se conheceu, eu queria que você contasse, né, qual que foram os principais resultados aí do seu trabalho de pós-graduação. Vamos lá, então, João. Verdade, né? Quando eu estava, na real, no meio da coleta de dados do meu doutorado, né? Você já estava em São Paulo, né? Já estava. Se não me engano, né? Isso. Então, você iniciou o seu mestrado, né? Nessa época, mais ou menos. E, bom, em relação ao meu trabalho, tanto de mestrado e de doutorado, foi uma continuidade, né? Que foi feita, né? Falar rapidamente aqui só para... Sim, só os principais resultados mesmo. Né? Só compreender um pouco mais como que ocorreu tudo isso, né? No mestrado nós fizemos uma avaliação com jovens saudáveis e sedentários, né? Ou seja, que não praticavam nenhum tipo de exercício e atividade física. Nós colocamos esses voluntários dentro de um quarto adaptado, né? E aí foi feita uma avaliação pré e pós. E aí nós investigamos algumas funções cognitivas, incluindo memória, atenção, estado de humor e tempo de reação. E o sono também. Né? Então foi realizada uma polissonografia, né? Aquele exame no qual a pessoa dorme, né? E ela é avaliada por meio de vários eletrodos que são colocados na cabeça, na musculatura aqui da perna, enfim. Né? Então é um exame complexo, né? Quem ficou um pouco curioso agora pode até dar uma procurada na literatura, né? Só para não me estender nesse assunto específico. E aí o que acontece? Pós-intervenção, nesse quarto, foi implementado ali, né? Foi projetado um equipamento que simula a altitude, né? Então ela variava do nível do mar até 4.500 metros. Né? Então, pós essa avaliação, né, os indivíduos ficarem 24 horas dentro dessa suíte adaptada, nós observamos o quê? Que tanto as variáveis cognitivas e do estado de humor foram prejudicadas na condição de hipóxia. Além disso, também o sono. Né? Então, o tempo total de sono reduziu, a latência, que é o tempo que a pessoa inicia o sono, né? Também aumentou. Então, nós tivemos nós observamos vários prejuízos em relação ao sono também. E aí, no doutorado, a gente pensou o quê? Bom, já que numa condição
basal, né? Ou seja, a pessoa está em repouso total ali naquele quarto e ela é sedentária, será que uma pessoa fisicamente ativa, fazendo exercício nessa mesma condição do quarto adaptado, que varia ali, né, de 0 a nível do mar até 4.500 metros, será que o exercício minimizaria esses prejuízos que foram observados nessas pessoas que não são fisicamente ativas? Mas aí, Valdir, só para entender, então no mestrado não teve exercício, você só viu o efeito da hipóxia nessa galera que estava dentro dessa suíte. E aí no doutorado era colocado o exercício. Qual o tipo de exercício, Valdir? Então, foram 2 sessões de exercício físico agudo, né? 60 minutos, agudo, ou seja, foi só ali 60 minutos, né? 2 sessões, as pessoas ficaram 28 horas dentro desse quarto, então elas fizeram uma sessão no primeiro dia e uma segunda sessão no segundo dia, né, de enclausuramento. E aí, o que a gente observou? Que o grupo de pessoas que praticaram exercício nessa condição de hipóxia, os prejuízos no sono e no funcionamento cognitivo, eles foram menores, né, comparados àqueles que somente ficaram em condição de hipóxia em repouso, sem praticar exercício. Interessante. E aí, se eu não me engano, se eu me lembro, foi um exercício aeróbico, não foi? Foi uma corrida, né? No limiar ventilatório 1, bem tranquilo ali, e 2 sessões. E o que eu acho mais interessante é que a aplicabilidade prática desse estudo ela é muito grande, porque se você for parar para pensar, né, muitas pessoas, né, eu lembro que até nas discussões lá do grupo, na época, né, no CEP, lá em São Paulo, a gente tinha com relação, por exemplo, pilotos de avião, né, quais outras condições que poderiam ser aplicadas, né, essa questão de uma pessoa estando na altitude realizar o exercício físico e esse exercício físico ter um efeito protetor aí sobre os efeitos deletérios, principalmente do ponto de vista cognitivo, enfim, para essas pessoas. Então, João, como você falou rapidamente aí, né, piloto de aviões, só para explicar um pouco melhor essa questão, assim, né, então, vamos lá. Você imagina que você está fazendo um voo para a Bolívia, né, para La Paz, né, a gente sabe que La Paz ali está entre 3.800 e 4.000 metros, é um dos lugares maiores ali, com uma altitude mais elevada, né, nos picos maiores ali, né. E aí você imagina você fazendo um voo, né, e aí o piloto desse avião precisa parar para fazer algum tipo de conexão, né, ou parar para algum outro tipo de situação e depois retornar no avião, né, e levando 200 pessoas, o avião cheio de gente. Então você imagina o que pode acontecer, porque nos nossos resultados a gente viu que o tempo de reação ele fica completamente alterado, né? Então, ou seja, o piloto de avião, será que esse piloto ele pode apresentar alguma alteração no tempo de reação dele no momento de voo? Então isso é um grande problema. Além disso, também tem aquelas pessoas que vão passar férias, se divertirem em lugares de grandes altitudes e tal. Então isso também pode gerar alguns problemas cognitivos e principalmente no sono, né? Então, assim, então a gente pode extrapolar, generalizar um pouco esses resultados para a população de uma forma geral. E ainda tem outras coisas aí que dá para a gente discutir aqui, mas eu acho que o nosso tempo aqui é curto, né? A gente tem que aproveitar o máximo possível para passar informações aí para as pessoas que estão assistindo, né? Muito interessante. Depois, quem quiser saber mais sobre esses resultados, né, é só entrar no currículo Lattes do professor Dr. Valdir Jaquino Lemos, lá ele tem todos esses trabalhos publicados e os resultados, né? Agora é você, Valdir, que faz aí a pergunta. Vamos lá então, João. Eu queria que você falasse um pouco também, né, o que você fez no seu mestrado e no seu doutorado, né, e quais foram os principais resultados que você obteve com ele. Entendi. Bom, no mestrado no mestrado como você, né, citou aí e foi um dos colaboradores, né, e me ajudou muito, né, nesse processo.
basicamente no mestrado foi entender, né, o processo de adesão e aderência ao exercício físico, e a gente queria entender do ponto de vista psicobiológico o porquê que algumas pessoas existiam e outras não no exercício físico, né? Então a gente recrutou aí 100 voluntários e tentou, ao longo, né, de 12 meses, identificar algum perfil dessas pessoas, daquelas que desistiam e daquelas que não desistiam, né? O principal resultado do mestrado foi, daqueles que não desistiram do protocolo, foram as pessoas que a priori tinham a maior score, né, de sociabilidade nos questionários que a gente aplicou, né? E, inclusive, na época, você vai lembrar, eu até te pedi ajuda com relação a isso, né? A gente aplicou outros testes, porque a gente imaginava que outras variáveis psicológicas poderiam ter uma relação, ou que a gente não encontrou. Uma que eu lembro que a gente apostava bastante nela, né, era a questão da impulsividade, que a gente até colocou a hipótese aí de pessoas impulsivas, né, sendo mais suscetíveis a desistir do exercício físico, mas essa foi uma das variáveis que não apareceu, enfim. Mas o principal resultado do mestrado foi esse. E no doutorado, eu continuei dentro desse aspecto, né, do aspecto psicobiológico relacionado ao exercício, só que eu fiz a análise, né, da associação entre aspectos psicobiológicos e status hormonal em atletas paralímpicos. Então, dentro também, né, foi uma ideia que começou lá no mestrado, porque a gente imaginava que alguns hormônios, né, no caso a testosterona e o cortisol, eles têm uma ação, né, pensando do ponto de vista central, tanto que tem alguns neurônios que têm uma afinidade muito grande principalmente a testosterona, e isso tem a ver com motivação, tem até estudos que mostram, né, e trazem como hipótese essa associação, e eu queria ver isso em atletas paralímpicos. Então, e no final a gente foi ver que essas variáveis elas acabam tendo sim uma associação, né, com aspectos psicobiológicos, como motivação, principalmente a motivação desses atletas. A gente viu que tinha, né, associação, foi um estudo observacional, mas a gente viu que ao longo da temporada que precedeu, né, os Jogos Paralímpicos, a gente viu que tinha associação entre esses aspectos hormonais, né, e a motivação dos atletas, né? A gente também viu, né, e mensurou sono, todos os outros aspectos psicobiológicos também que são associados, mas eu acho que o principal resultado foi esse, foi ver que existia essa associação, né, entre status hormonal e motivação, independente, né, da carga de treinamento desses atletas. Então, independeu se a carga estava maior ou menor de treinamento, a gente viu que tinha essas associações, né? Então, basicamente, o que eu fiz no mestrado e no doutorado acaba tendo uma conexão, né? Porém, com amostras aí diferentes. Então, basicamente, foi isso. E aí, pegando esse gancho que a gente estava falando do meu doutorado de atleta, né, de atleta de alto rendimento, você atualmente realiza um trabalho, né, Valdir, de preparação psicológica com atletas de surf, né? Para quem não sabe, o Valdir já foi atleta profissional de surf, e quando ele me contou sobre esse projeto, eu achei muito interessante, porque efetivamente ele começa a colocar na prática, né, tudo que ele aprendeu aí ao longo dos anos, como discente aí de pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo pós-doutorado, e começa a colocar isso no esporte, onde você também tem a expertise prática, né, de já ter sido um atleta. Em linhas gerais, Valdir, como que é esse trabalho? Você já percebeu alguns resultados, né, nos atletas em que você está desenvolvendo esse trabalho? Conta melhor aí pra gente sobre o Surf Evolução, é isso? Vamos lá, João. Então, na verdade, esse projeto ele surgiu assim, meio que de repente, sentado numa padaria,
tomando um lanche da tarde com a namorada. Na verdade, eu sempre tive vontade, né, de fazer alguma coisa relacionada com surf. Aí eu, sentado ali, tomando um suco, comendo um salgado, eu comecei a riscar um logotipo, uma ideia, um guardanapo mesmo. Pedi uma caneta para o rapaz da padaria, pedi um guardanapo, me deu, comecei a riscar ali e tal. E aí eu comecei a pensar numa ideia, pô, será que o que eu posso fazer, né? Eu posso abrir alguma coisa, montar algum centro de treinamento? Não, isso é muito grande. Vamos com calma, né? Vamos começar por baixo ali, vamos começar devagarzinho, né? E aí eu pensei o quê? Eu falei, olha, então, já que eu tenho a parte técnica, a parte tática, eu sou psicólogo, né? E eu trabalho com uma linha baseada em evidências, né? Então eu tentei juntar o útil e o agradável, né? Vamos dizer assim. Então eu pensei no logo, que seria mais ou menos assim ali a princípio, naquele momento ali, de pensar em como, o que eu iria fazer de fato, né? Então seria um treinamento tático, técnico e mental, né? Então essa foi a ideia inicial e que está até hoje, né? Inclusive eu tenho hoje três atletas, né? Que é o Derek Rodrigues, o João Pedro e a Isabelle Santos, né? A Isabelle Santos ela tem 12 anos, o Derek Rodrigues tem 17 e o João Pedro também, né? E em relação aos resultados, a gente vê nitidamente a evolução dos atletas, né? Porque nesse trabalho que eu faço, além de conversar, de trabalhar a parte mental, eu também faço algumas imagens, a gente faz algumas análises, né? De alguns movimentos que assim, são importantes para o atleta ter uma boa performance no surf, né? Então a gente trabalha isso e no dia das competições, na maioria das vezes eu sempre estou presente para acompanhar os atletas de perto. Então ali a gente faz um treinamento, usa uma tática mental, estratégia de competição, né? Enfim, e nitidamente a gente já vê uma evolução dos atletas, né? Em relação à melhora na performance e até mesmo nas competições, né? Agora as competições esse ano já começaram, né? Nós tivemos 2 atletas, quer dizer, o Surf Evolução, né, que é o nome que nós demos a esse projeto, né, tem 2 atletas que já competiram a primeira etapa do Circuito Brasileiro Amador, que foi Itacaré, na Bahia, né? Eles acabaram não se dando tão bem, mas isso é normal, isso acontece, isso faz parte do esporte, né? E agora, de fato, as competições começam, né? Então, tem a Isabelle Santos, que vai começar as competições para ela agora, acho que em abril começa. Pro Derek também, pro JP também já começaram, mas eles vão dar continuidade aí. Eu estarei junto com eles nesse processo todo, né? Então, a gente vê que tem uma evolução, sim, João, uma evolução muito grande, cara. Mas, então, assim, especificamente, Valdir, do ponto de vista do trabalho como psicólogo, assim, quais as ferramentas, assim, você pode, lógico, né, falar dentro do que você faz, né, e dentro da possibilidade, dar um exemplo, assim, de como que o atleta, como que ele chegou com, sei lá, alguma ansiedade, falta de atenção, enfim, e aí um trabalho que você fez, e só dar um exemplo dentro dessa perspectiva? Então, João, é assim, eu trabalho com avaliação psicológica, né? Eu já apliquei algumas escalas, alguns testes nos atletas, né? Entendi. Especificamente na Isabelle Santos e no Derek Rodrigues. O João Pedro ainda vai ser aplicado algumas escalas nele, né? Para ver questão de estado de humor, ansiedade, sono. Então eu sempre trabalho essas questões aí de qualidade de sono, que o atleta precisa ter um sono eficiente, né, para ter um bom rendimento no esporte, né. Eu também acabo entrando um pouco na área da educação física, né. Sim. Embora não seja minha área de formação, mas ao longo da minha formação acadêmica, né, que foram 15 anos aí de pós-graduação, interagindo com trabalhos de pesquisa, enfim, então eu acabo ousando um pouco a falar um pouco também da relação do descanso, da importância que é descansar, né, após várias sessões de treino durante a semana, né. E agora, no momento da competição em si, um dia antes, então, eu converso com o atleta, né, tento acalmá-lo, tento ver como que o atleta está naquele momento, né, para poder usar uma intervenção específica. Às vezes o atleta está muito calmo, muito tranquilo, muito relaxado. Então eu tento usar alguma técnica para estimular.
estimular esse atleta para que ele fique mais ativo e para que isso funcione de uma forma mais eficiente. Por outro lado, quando eu vejo que o atleta está bastante ansioso, nervoso, acelerado, vamos dizer assim, eu procuro usar uma técnica para relaxar a mente dele, para fazer com que ele se sinta tranquilo, né? E sempre falar para o atleta o seguinte, né? Surfar como se fosse o último dia da sua vida, dar o máximo, no entanto, surfar como se divertir, né? Não entrar na água com uma pressão, achando que eu tenho que ganhar, não. Né? A vitória é uma consequência daquilo que você faz bem. Né? Então, você entra na água e surfa bem é uma coisa. Agora, você entrar na água e ficar acelerado, ficar ansioso, achando que tem que ganhar logo, isso acaba atrapalhando Com certeza. o atleta. Então, tem que colocar isso na cabeça deles. Entra para a água, faz de conta que você está surfando no seu dia a dia, a casa, e aí isso acaba, de uma certa forma, deixando o atleta mais tranquilo. Mas o que vai mandar mesmo, João, no dia da competição, eu vejo como que está o estado de humor desse atleta, as condições de ansiedade e tal, e aí eu trabalho uma técnica específica de acordo com o dia. Não dá para falar assim, olha, sim, lógico. Tem um protocolo fechado de trabalho. Não dá. Você então tem que precisa sentir. ser algo visualizado no dia. Né? Muito interessante. Vai lá, agora você. Vamos lá então, João. Eu disse agora há pouco, né, que eu fui um pouco ousado, né? Eu sou ousado algumas vezes em falar um pouco de exercício com os atletas e tal, né? Não ser da minha área, mas a gente sabe que a gente vem de uma área psicobiológica, né, que engloba diversas áreas do conhecimento, né, multidisciplinar. A gente sabe que a atualidade é isso hoje, né? Sim. Os estudos eles estão indo já para essa linha, né? A gente sabe disso. E aí o que eu te pergunto é o seguinte, João, você como educador físico, você também tem uma tendência a desenvolver trabalhos usando instrumentos psicológicos, seguindo uma linha psicológica e tal. Eu gostaria que você falasse um pouco dos seus trabalhos que tem algo relacionado com a psicologia e com o exercício. Uhum. Bom, isso que você falou é muito interessante, Roger, porque foi algo que a gente teve na nossa formação e eu costumo colocar que essa é uma das principais, se eu posso chamar assim, vantagens, né, como atualmente profissional de educação física, é ter essa visão também multidisciplinar e interdisciplinar, né, não só multi, mas também conversando entre elas. O que você disse, né, a gente teve isso como formação, principalmente estimulado pelo nosso orientador, né, professor Marco Túlio de Mello, ele sempre estimulou isso na gente, que a gente fizesse, né, essa interação. E, com certeza, como você disse, né, eu, como profissional de educação física, eu aprendi a dar importância, né, a aspectos comportamentais e utilizar instrumentos psicométricos, né, para, enfim, para dentro dessa utilização desses instrumentos psicométricos eu aplicar dentro da minha área que eu tenho expertise. O que sempre, né, é bom deixar bem claro, principalmente para quem está assistindo, e eu tenho certeza que no seu caso é isso também que acontece, né? A gente nunca ultrapassa a linha disso, né? Ultrapassar a linha um do outro com relação à sua expertise e à sua formação de base. O que eu quero dizer com isso, né? Eu, por exemplo, utilizando os instrumentos psicométricos, obviamente, eu não dou e não tenho essa expertise de dar nenhum tipo de diagnóstico, né? Eu não tenho essa formação. Então, o que eu faço, né? Eu, a partir, por exemplo, né, de um questionário de motivação, ansiedade, de sono, enfim, qualquer que seja, né, o tipo de instrumento psicométrico, eu tenho ali uma informação e eu pego essa informação e coloco dentro da minha expertise, que é o exercício físico. Assim como eu tenho certeza que você, né, pela sua experiência, e eu costumo brincar, né, em alguns exemplos que eu dou aqui para os meus alunos da graduação aqui em Belo Horizonte, que você, por ter tido, né, essa experiência, com certeza é um dos psicólogos que mais entende de exercício físico que eu conheço, porque você teve que estudar bastante, né, aspectos relacionados ao exercício físico
para desenvolver o seu mestrado, o seu doutorado. No entanto, na época, né, a gente até bateu um papo sobre isso e o quanto a gente se ajudava, né? Tinha momentos em que você falava assim, ó, o que vocês acham aqui desse exercício, tudo, mas sempre pedindo a opinião e a colaboração de quem era da área, né? Então, apesar de você, né, por exemplo, agora nesse projeto ter, né, a expertise como um atleta, a gente também já bateu papo sobre isso, né? Então, eu acho que é muito importante, Valdir, eu acho que é muito importante você ter esse conhecimento, né? No entanto, sempre eu estimulo, né, outros profissionais a terem essa visão interdisciplinar. Nada impede que você entenda, e isso é até bom, né? Não ser um trabalho compartimentado. Eu sou do exercício físico, você é da psicologia, eu faço o meu trabalho, você faz o seu. É assim que acontece. No entanto, nada impede de eu ser profissional de educação física e entender como que é feito o seu trabalho, como que você utiliza os questionários, como que você avalia os aspectos comportamentais e vice-versa. Você, como profissional, né, como psicólogo, você vai ter essa expertise, mas nada também impede você de entender aspectos relacionados à fisiologia do exercício, enfim. Eu acho que quando a gente fala de área da saúde, não tem como a gente desconectar, né? No entanto, mais uma vez, né? Cada um fazendo aquilo que tem expertise, mas nada impede que você tenha conhecimento. Sempre sou da opinião que quanto mais você tem o conhecimento e consegue associar esse conhecimento, melhor é a sua intervenção, melhor é a sua tomada de decisão na prática, né? Isso que eu acho. E aí, dentro, né? Parece. Muito boa a sua fala, João. Parece. É isso mesmo. Pode falar, pode falar. Eu falo, eu acho que é isso mesmo, até para as pessoas entenderem um pouco, né? Um pouco mais as áreas do conhecimento, né? Porque há alguns anos atrás isso não era tão unido, tão unificado, vamos dizer assim, como é hoje, né? Embora sempre foi, mas na prática eu digo, nas pesquisas mesmo, né? Atualmente a gente vê um boom, né, das pesquisas, tanto da psicologia, da educação física, da medicina, mas também como da medicina associada com a psicologia associada com a educação física associada com a nutrição e vice-versa, né? Então a gente vê que tem essa interdisciplinaridade, ela está se tornando cada vez mais forte, né? É verdade. Então eu acho que a grande tendência mundial, né, vai ser essa, né? E eu acho que quem se limitar somente à sua área de formação vai estar perdendo muito, né? É até legal a gente estar tendo esse tipo de conversa, que na verdade acaba até as pessoas que estão nos assistindo agora acaba incentivando as pessoas a pensarem de uma forma um pouco mais abrangente em relação à sua área de formação, né? Não se limitar somente a ela, mas, é claro, respeitando os limites até onde você pode extrapolar, né? Então, acho que isso é importante, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E aí, Valdir, dentro dessa conversa, né, que a gente está tendo, e aí o que eu acho interessante é isso, por mais que a gente não combine as perguntas, elas acabam se conectando, e eu acho isso muito legal. E aí, dentro dessa pergunta, né, que na verdade era até uma pergunta que eu ia fazer, até coloquei aqui, ó, para você, o que falta para haver maior integração entre o psicólogo e o profissional de educação física? Então, a gente até já discutiu sobre isso aqui, então essa aqui já foi. E aí eu coloco, né, para vocês a seguinte pergunta. Eu sempre tive isso comigo, né, principalmente depois que eu comecei a ter maior convívio com outras pessoas de outras áreas de formação. A gente sempre escuta, né, que a pessoa ela tem que ter uma qualidade de vida, e aí do ponto de vista de qualidade de vida, de saúde, enfim, quase sempre em automático a gente pensa em saúde física, né? A gente pensa, e aí a gente escuta bastante, né? Que a pessoa tem que fazer exercício físico, então ela vai procurar um profissional de educação física.
que a pessoa tem que se cuidar do ponto de vista alimentar, ter uma boa alimentação, ela vai procurar um nutricionista. Então a gente sempre vê algo relacionado à saúde, qualidade de vida, a questões físicas. Mas eu sempre achei que é subestimado a questão da saúde mental das pessoas, né? Muita gente dissocia, né, essa questão entre o físico e o psicológico, só se as duas coisas não tiverem muito bem alinhadas, a gente não está falando de saúde, de qualidade de vida, porque o conceito, né, de saúde e qualidade de vida, a gente não está falando só de ausência de doença, a gente está falando também, né, de algo que esteja bem do ponto de vista físico e mental. E aí a minha pergunta vai em cima disso, né? A sua opinião como psicólogo, o que falta para as pessoas entenderem isso? Entender que saúde e qualidade de vida não é só relacionado ao aspecto físico, mas também ao aspecto mental. E o papel do profissional, né? Do psicólogo dentro desse processo. Vamos lá, João. Então, eu acho que precisa ser um pouco mais divulgado essas questões, né? E estimulado, principalmente nos cursos de medicina, nos cursos de educação física, né? Porque nos cursos de psicologia isso já é conversado, isso já é discutido, essa questão da saúde mental, da importância de uma boa saúde mental, não só física, para a qualidade de vida, né? Eu acho que falta informação na mídia, principalmente, né? Não só do aspecto psicológico, né? A gente também percebe que a mídia ela é falha em várias coisas relacionadas à saúde, né? Nós estamos na semana do sono hoje, né? Que começou agora dia 12, então é a semana mundial do sono, né? Então todos os lugares aí, né? No Brasil, vários eventos acontecendo, inclusive teve alguns eventos cancelados em função da disseminação do coronavírus, né? Então, assim, eu acho que cabe à mídia estar contribuindo com a gente, porque o que acontece? A gente publicando trabalhos, falando nas universidades, é uma coisa, né? É um público específico, uma pequena parcela da população que está ali envolvida e que está disposta a escutar isso. Agora, para a grande massa da população, para chegar nessa grande massa, a importância da saúde mental, não só da parte física, talvez seja por meio dos veículos de comunicação, rádio, televisão, enfim, né? Mostrando a importância, né? Não só da saúde mental, mas a importância do sono, a importância da pessoa dormir bem para a saúde, né? Uhum. O quanto que isso é importante a longo prazo, né? E o sono está completamente relacionado com o aspecto psicológico. E tudo isso está relacionado também com a parte fisiológica, né? Então, nós somos uma coisa só, né? Nós somos corpo e mente, né? Então, a gente precisa trabalhar essas duas coisas, né? E uma coisa dependente da outra, né? Então, eu acho, João, que eu acho que falta mais informações dos grandes veículos de comunicação, né? Informando mais sobre saúde mental, mais sobre a importância da qualidade do sono, enfim. A gente vê aí que as pessoas estão muito preocupadas, sim, com a estética, né? Agora, a gente vê que também teve esse Bom, então, em relação à parte física, atualmente está todo mundo muito preocupado com a parte estética, enfim, né? A gente vê aí que teve uma grande explosão aí do CrossFit, por exemplo, né? Então as pessoas estão muito preocupadas em ficar com o corpo bonito, enfim, só que a mente está ficando doente, né? Então o que acontece? As pessoas estão trabalhando demais, né? Estão fazendo muitas coisas em função desse mundo globalizado. Nós estamos observando atualmente muitas pessoas com depressão, com ansiedade, com problemas de insônia, né? Tudo isso relacionado a questões emocionais, né? Em função da grande carga de trabalho que esse mundo globalizado coloca para a gente, né? Muitas cobranças, enfim, uma série de situações problemáticas que a gente vê que está acontecendo em relação a falta de preocupação, talvez, com a saúde mental, né?
As pessoas estão se preocupando muito com o corpo e a mente está ficando um pouco de lado, esquecida, né? Lembrando que corpo e mente são interligados e nós precisamos trabalhar essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, muitas pessoas utilizando fármacos para ansiedade, para depressão, hipnóticos, né, indutores do sono. Então a gente vê que há uma epidemia, vamos dizer assim, né? Talvez seja um exagero da minha parte agora, mas é uma forma de chamar atenção mesmo, né? Para que as pessoas se liguem nessa parte aí, que não é somente ter um corpo bonitinho, mas a cabeça está em dia também, para que a nossa vida, para que nós podemos dar, para que a gente pode dar, para que a gente possa dar continuidade aí, né, tanto no trabalho, na nossa vida pessoal, nas coisas que a gente gosta de fazer por prazer, enfim, né? Eu acho que falta muito ainda, né, de conscientização aí das pessoas, para as pessoas entenderem a importância que a saúde mental tem na vida delas. Então, em relação à importância da saúde mental, né, João? Eu acho que as pessoas atualmente elas não estão tão preocupadas com isso, né? Elas estão mais preocupadas em ter o corpo bonitinho, malhado e tal, né? A gente vê que teve uma explosão desse crossfit, né? Dessa modalidade aí, né? Então as pessoas estão muito interessadas em ficar com o corpo bonito, né? E a parte mental, né? A saúde mental ficou um pouco de lado, né? E aí a gente vê isso se refletindo na sociedade de uma forma geral, né? Pessoas ficando com ansiedade, depressão, insônia, né? Em função da grande carga de trabalho, da grande pressão que a gente tem hoje em dia, né? Desse mundo globalizado, né? Que é tudo para ontem. Então as pessoas elas estão ficando doentes, né? Isso é perceptível, né? Então muitas pessoas estão procurando psiquiatras para tomar medicações ansiolíticas, antidepressivas, remédios para induzir o sono. Então a gente vê que tá aí, isso está acontecendo muito, né? Então eu vejo que isso é um grande problema, né? Atualmente, né? Em relação a essa falta de preocupação, eu digo assim. E como você falou, né, Valdir? A pessoa pagar uma mensalidade de uma academia, ela consegue pagar. Agora, tentar pagar um profissional para acompanhá-la, para trabalhar as questões mentais, a pessoa não está tão preocupada em fazer isso. Ela está mais preocupada em ficar bonitinha, até mesmo porque a gente tem hoje, né, essa grande explosão do Instagram, né? E o Instagram é aquela coisa, né? Ninguém está vendo a sua mente. Né? As pessoas estão vendo o seu corpo. E o que você vende ali é imagem. Né? Quanto mais bonita a imagem que você vender no Instagram, mais curtidas você vai ter, mais comentários você vai ter, e assim vai. Né? Então, eu não estou culpando as redes sociais. Estou dando um exemplo de que as redes sociais elas podem, de uma certa forma, influenciar as pessoas a pensarem só na parte física. Né? A parte mental está um pouco de lado. E foi o que você falou mesmo, né? Eu acho que cabe a gente, né, como profissional da área da saúde e dentro das nossas possibilidades, né, tendo a capacidade de formar algum tipo de opinião, divulgar essas mensagens, né? Porque assim como eu já tinha, né, comentado com você, eu sempre vi e vejo essa diferenciação e essa subestimação que as pessoas têm, né? Elas subestimam o aspecto mental em detrimento do aspecto físico. Você deu um exemplo aí sensacional que ainda assim tem muito preconceito envolvido, né? A questão de que a pessoa acha que ela só precisa procurar um psicólogo quando ela está com algum problema, mas na verdade, assim como você deve procurar um profissional de educação física, um nutricionista, antes de você desenvolver algum tipo de doença, enfim, né, do aspecto físico, né, a gente também tem que pensar da mesma forma com relação à saúde mental. Eu tenho que procurar um profissional, né, um psicólogo, para que eu não fique doente, não, né, com esse preconceito que as pessoas têm de que, né, falando português bem claro, né,
as pessoas acham que só gente que tem algum distúrbio intelectual, alguma, enfim, né, alguma loucura, vamos chamar assim no popular, que essas pessoas que precisam desse profissional. E eu comungo da sua opinião. A gente vive uma era, né, em que a casca, né, vamos chamar assim, ela é muito superestimada, né? E aí as pessoas elas não se dão conta o quanto que, como você disse, né, eu vou usar o seu exemplo, né, que mente e corpo é uma coisa conectada e que se uma coisa não estiver bem, a outra não vai estar, né? E aí a importância do profissional, né, do psicólogo envolvido, né, e a psicologia está aí para ajudar as pessoas, não só para aquelas que já têm algum distúrbio de ansiedade, de depressão, né, enfim, instalado, mas é justamente para que você faça, né, essa prevenção, assim como, né, é colocado pensando do ponto de vista do exercício físico e do ponto de vista da nutrição. Então, muito bem colocada aí a sua opinião. E aí agora é a sua pergunta, quarta pergunta. Vamos lá, João. Eu sei que atualmente você está lecionando na universidade, né, aí em Minas Gerais. Uhum. E eu gostaria de, na verdade, trocar essa ideia com você, né? Qual é a sua maior dificuldade em relação a trabalhar com pesquisa, né, dentro da universidade, com os alunos? Uhum. Bom, aqui em Belo Horizonte eu estou tendo a oportunidade de ser docente, né, do Centro Universitário Estácio, aqui em Belo Horizonte, aqui em BH, e por ser, né, uma instituição privada, é uma instituição que ela tem bastante até que, assim, incentivo, né, e fomenta algumas ações. No entanto, a gente ainda vê que essa questão relacionada, né, à pesquisa, ela ainda, assim como, né, na minha opinião, a gente tem esse distanciamento entre o que é feito na pesquisa e a aplicação prática, não do ponto de vista de quem está desenvolvendo, mas sim do ponto de vista de quem está entendendo esse processo. Então, aquilo que você disse, né, do papel da mídia, de mostrar essa importância, né, do que é feito nas pesquisas e o quanto isso é aplicável na prática, né? Então, eu ainda vejo essa como sendo uma das principais dificuldades. Óbvio, né, que todas as outras dificuldades relacionadas a questões estruturais, questões de financiamento, enfim, tudo isso já está bem mostrado aí pela mídia, enfim, né, que cada vez mais, né, principalmente nas instituições aí públicas, está se fazendo cortes aí, né, nos gastos com ensino, com educação, com a pesquisa, mas eu ainda coloco essa como sendo a principal dificuldade. É o papel do professor a palavra é essa, seduzir o aluno, mostrar para o aluno que é importante ele estar envolvido com a pesquisa de alguma forma, né? Porque se ele por acaso não tiver nenhum interesse em seguir, né, dentro da carreira acadêmica, no mínimo ele vai aprender a ter um pensamento crítico, ele vai aprender a ter aí a sua tomada de decisão baseada em evidências, porque toda essa base é dada quando você está envolvido com a pesquisa. Também é importante. Se a pessoa tiver o perfil, tiver o interesse de seguir com a carreira acadêmica, óbvio que ela vai ter que estar envolvida com a pesquisa de alguma forma, né? Então, na minha opinião, a principal dificuldade é essa, fazer esse link entre teoria e prática, mas não pelo ponto de vista do pesquisador, mas como ele vai seduzir o aluno, né, a querer realizar isso lá na graduação, né? Porque eu vejo que esse processo, na maioria das vezes, né, ele acontece muito de forma assim orgânica, vamos chamar assim. O que eu quero dizer com isso?
é o próprio aluno que, por algum motivo, procura o professor e ali começa a ter um interesse em estar envolvido com a pesquisa, né? Eu ainda acho que poderia ser feito né, algumas estratégias, poderiam ser feitas, realizadas pelas instituições, inclusive as instituições particulares, né, as privadas, para estimular essas ações dentro da faculdade, né, para que você estimule as pessoas a ter o contato. Esse contato, na minha opinião, ele é importante, independente se o aluno vai seguir ou não a carreira acadêmica. Mas esse contato é interessante porque, mais uma vez, né, foi a partir dele que e eu acredito que você, também passou a ter um senso mais crítico, a saber como lidar com perguntas, né, das nossas respectivas áreas, entender todo o processo e lá no fim, quando a gente fala de prática baseada em evidências, a gente tem uma maior chance, né, como profissional envolvido dentro da pesquisa, entendendo os processos, a gente tem maior chance de ter a nossa prática, né, mais assertiva, mais segura, com maior grau de precisão na nossa atuação a partir do momento que a gente teve a base lá na pesquisa. Então, na minha opinião, a principal dificuldade é essa, é fazer essa ponte entre teoria e prática e mostrar para os alunos o quanto isso é importante, né? E a minha última pergunta para você, depois vai ficar faltando a sua última pergunta, é dentro da perspectiva do seguinte: você, como psicólogo, você já teve diversas atuações, né, em grupos, né, multidisciplinares e interdisciplinares. Você já lidou com médico, já lidou com profissional de educação física, com enfermeiro, enfim, com diferentes tipos de profissionais. Para você, dentro dessa perspectiva, né, e você também como professor, o que você acha que falta para os profissionais que estão formando nos últimos anos entender a importância disso? Por quê? Porque, e aí eu vou te passar antes, né, a minha impressão sobre isso, eu vejo que proporcionalmente os estudantes dos últimos 5 anos, 8 anos, né, que é quem eu estou tendo esse contato, né, quem está formando mais nessa última década, vamos dizer assim, apesar da gente falar sobre a importância disso, na prática eu vejo que eles ainda não entendem a importância disso. Eu tive essa constatação, estou tendo essa constatação quando por exemplo, Valdir, a gente leva para a sala de aula estudo de caso. E a gente leva lá um caso que é exatamente o que vai acontecer na prática. Uma pessoa vai chegar para você, você vai ter que tomar uma decisão de como, né, agir com aquela pessoa do ponto de vista profissional. E os alunos, eles têm essa dificuldade de quê? De linkar, né, o seu conhecimento e saber que algumas daquelas condições ele vai ter que ter um papel muito mais de encaminhar essa pessoa para um profissional da área que tem expertise. Então, a minha pergunta, né, resumindo, é isso. O que você acha dessa e quais são as suas impressões sobre essa dificuldade dos profissionais recém-formados em saber a importância de ser multidisciplinar e interdisciplinar, só que na prática não saber atuar e agir muito bem quando a situação ela requer essa interação? João, como você falou, você tenta trazer nas suas aulas, né? Eu também tento trazer nas minhas aulas para os alunos, né, de graduação, essa questão da multidisciplinaridade, né, da interação entre as diferentes áreas, né? Às vezes os alunos eles ficam pensativos e falam: será que ele está falando a verdade? O que ele está querendo dizer com isso? Gera até às vezes uma situação meio que, vamos dizer assim, diferente mesmo, né? Porque
de uma forma geral, ampla, os alunos, as pessoas, elas não estão acostumadas com isso ainda. Como eu disse anteriormente, isso é uma coisa que, essa interdisciplinaridade, esse boom, né, da ciência, de você conectar a medicina com a nutrição com a psicologia com a educação física, e tudo isso junto, é uma coisa relativamente nova, né? Sim. No entanto, isso já vem anos e anos, só que na prática isso é novo, né? E a dificuldade que tem em relação a isso, ela é muito grande, né? Porque, por exemplo, o aluno que ele chega para fazer o curso de psicologia, a grande maioria deles, eles chegam pensando na clínica, por exemplo. Né? Hoje isso já mudou um pouco, né? Mas a grande maioria chega pensando na clínica. Não existe só a clínica. Então, isso é só um exemplo, né? Agora, você imagina falar de outras áreas correlatas que podem fazer ciência, que podem gerar conhecimento. É muito mais complicado ainda, né? Então, a gente precisa começar, a minha opinião é o seguinte, a gente precisa começar devagar, né? Devagarzinho, mostrar que tem uma relação aqui e ali, uma relação com a psicologia do esporte, uma relação com psicologia e nutrição, uma relação com medicina e psicologia. Então, a gente precisa mostrar que as áreas, embora cada uma tenha a sua especificidade, cada uma tenha a sua formação, cada uma tenha a sua origem, né? Elas, de uma certa forma, elas podem caminhar de mãos dadas. Né? Eu acho que a gente precisa introduzir isso devagarzinho. Né? Eu vou bem devagar com os meus alunos em relação a isso. Né? É claro que o foco é a psicologia, é óbvio, né? Mas quando a gente pode extrapolar um pouco mais, principalmente nos trabalhos de conclusão de curso, João, né? É uma disciplina que eu leciono, então a gente vê assim, diferentes trabalhos, é muito legal, né? E atualmente eu percebo que já está tendo uma compreensão melhor por parte dos alunos em relação à multidisciplinaridade e à interdisciplinaridade, né? Que é o mais importante disso tudo. Então hoje eu vejo trabalhos de conclusão de curso relacionando sono, ritmo biológico, cognição, trabalhos relacionando obesidade, exercício e cognição. Inclusive, esse trabalho que eu acabei de falar agora, ele ganhou um prêmio de melhor pôster, né? O ano passado, se não me engano, né? Ficou em segundo lugar de melhor pôster, né? Um trabalho bibliográfico, né? Não foi nem um trabalho de campo. Então, assim, a ela está ali começando, mas está bem devagar, né? E aí, para a gente acelerar um pouco esse processo, naturalmente, eu digo acelerar, mas fazer com que isso, que a gente não perca esse fio da meada e que dê continuidade a isso, eu acho que é isso que você falou, né? Estudo de caso, os alunos, estimular os alunos, mostrar exemplos, né, que estão relacionados com a psicologia e englobando outras áreas. Eu acho que é mais ou menos isso, João, que eu tenho assim para dizer. Legal demais. E aí, a sua última pergunta, Roger, que aí a gente encerra aí as 5 perguntas que eu fiz e você fez. Tá. Então, para finalizar, João, eu queria que você deixasse um recado aí. Qual é a importância interessados, não só para os alunos, mas para todo mundo que está assistindo a gente agora, que está interessado em fazer pós-graduação, programas de mestrado, doutorado. Qual é a importância disso? Gostaria que você deixasse esse recado aí para as pessoas. Bom, eu sou suspeito para falar sobre isso daí, porque eu acho que, como eu disse, né, toda essa parte que você se envolve de alguma maneira com a pesquisa, né, seja ela fazendo o mestrado ou fazendo o doutorado, ela enriquece muito obviamente, seu conhecimento e te fortalece como profissional. Então, eu sempre acreditei, né, que quando você está terminando a graduação, né, em que muitos acham que é o fim, né, acham que estou formando e está ok, agora eu vou ter plenas condições de atuar. Na verdade, você está iniciando. Na minha opinião, você está começando e é ali que você
vai ter que buscar um algo a mais. Para mim, na graduação, você nada mais, nada menos, você teve a base. Você começou a entender aquilo que você se propôs a fazer. Oi. Isso mesmo, Valdir. Agora é a sua última pergunta. Pode fazer, então, a pergunta. Vamos lá, então, João. Para finalizar... Tá travando, Didi? Bom, então, João, para finalizar, o que eu estava pensando aqui te perguntar? Na verdade, não seria uma pergunta, né? Eu queria que você deixasse um recado aí, né? Tanto para os estudantes, né, de graduação e para os interessados, né? O que você gostaria de deixar como recado, João, para aquelas pessoas que estão interessadas, que pensam em participarem de algum programa de pós-graduação, né, mestrado, doutorado? Queria saber o que você pode deixar de recado para essas pessoas. Bom, eu acho que qualquer tipo, né, de continuidade que a pessoa pode dar dentro da sua carreira profissional, e aí os programas de pós-graduação, né, seja ele lato sensu, stricto sensu, aí, estão aí para auxiliar essas pessoas, isso vai ser muito válido, né? Vai ser muito... Alô?